Muito bem, rapaziada, o dia seguinte, após o jogo entre Corinthians e São Paulo, muitos comentários nas redes sociais, principalmente no mundo esportivo, sobre a vitória do Corinthians em cima do São Paulo ontem no Morumbi. 2-1 para o Corinthians, 2 gols do Adson, 1 gol do Luciano, ex-jogador do Corinthians, e a lei do ex sempre prevalecendo, o ex sempre marcando gol contra o seu ex-clube, né? Mas assim, falando um pouco mais sobre o jogo, depois de ver todas as redes sociais, o mundo esportivo, tudo que foi debatido no mundo esportivo depois do jogo de ontem até hoje, o que eu tenho a dizer para vocês é aquilo que é só quem assistiu o jogo, quem percebeu o jogo, vai saber exatamente aquilo que eu fiz como raciocínio do jogo. O Corinthians jogou bem o primeiro tempo, marcou 2 chances, marcou 2 gols. O segundo tempo recuou demais. Recuou demais, que o Fernando Lázaro, dando entrevista ontem, disse que é natural o recuo. Eu não acredito nisso, que é natural. O Corinthians não deveria ter recuado tanto do jeito que recuou. Deveria ter reforçado o meio de campo e segurado o São Paulo no meio de campo. Por pouco o São Paulo não empata o jogo e complica a vida do Corinthians. Hoje o Corinthians é líder isolado da classificação geral. Palmeiras tem um jogo a menos, pode vencer o Mirassol e assumir a liderança isolada na classificação geral. Mas, como vitória, foi bom. Mas para que ficar correndo tantos riscos, né? O Paulinho voltou, isso foi ótimo, é uma excelente notícia para nós corintianos, a volta do Paulinho, né? Mas assim, o Corinthians não precisava ter passado tanto sufoco. Mais uma vez o Cássio foi o nome do jogo, fez algumas defesas importantíssimas durante o jogo, né? E o Corinthians sempre contando com o Cássio quando precisa dele. O Renato Augusto, que eu vinha criticando muito ultimamente, jogou demais, jogou muito bem. O Adson flutuando ali na frente, não tendo uma posição fixa, um jogador leve, técnico, que ele pode fazer isso mesmo, tá jogando no centro, cair pelas pontas, ou seja, confundir a marcação do adversário. E é isso que o Adson fez ontem, fez muito bem. E acabou marcando até 2 gols, coisa raríssima o Adson fazer 2 gols numa partida só. Ou seja, até 1 gol, fazia tempo que o Adson não marcava. Mas essa liberdade que o Fernando Lázaro está dando a ele de ficar ali na frente, jogando ali na ponta, jogando no meio de campo, jogando de centroavante. Ou seja, ele tem essa liberdade e volta para recompor o elenco quando precisa. Agora, sofremos uma pressão no segundo tempo, coisas que eu acho que o Fernando Lázaro deveria corrigir e não sofrer tanta pressão do adversário como nós sofremos ontem do São Paulo, né? Eu acho que isso são correções que ele deve fazer ao longo dessa semana, que vai ter a semana inteira livre, então vai dar para treinar fisicamente os jogadores, pode melhorar taticamente o time, então vai ter uma semana sim para poder ver aquilo que o Corinthians pode melhorar. Agora, uma coisa é fato, eu vinha sempre criticando a direção do Corinthians quando contratou novamente o preparador físico Flávio de Oliveira. Tá certo que nós estamos no início do campeonato, mas o Corinthians no segundo tempo está cansando. O Corinthians no segundo tempo não rende. Ou seja, a preparação física dos jogadores é muito abaixo daquilo que nós esperávamos. E não adianta dizer que não houve pré-temporada, porque mais de 30 dias o preparador físico Flávio de Oliveira teve todo o tempo de preparar a equipe para o início do Campeonato Paulista. E nós estamos vendo o quê? O Corinthians no segundo tempo morrendo fisicamente. A pressão que nós sofremos ontem do São Paulo no segundo tempo não foi só tática, principalmente a parte física. Uma coisa é você ter um trabalho assim com um preparador físico e você vê o time rendendo. Outra coisa é você não vê. O Corinthians fisicamente está morto no segundo tempo. Culpa de quem? Minha? Sua?
culpa é do preparador físico que não está conseguindo condicionar os jogadores. Tirando o Renato Augusto, que conseguiu jogar o tempo todo, que é difícil o Renato Augusto jogar o tempo todo, né? Agora essa semana vai dar para o Renato Augusto descansar novamente, vai dar para ele poder se preparar mais fisicamente, para poder jogar domingo contra o Botafogo, que não deve ser, com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto, não deve ser um jogo muito complicado para o Corinthians, né? Dá para o Renato Augusto cadenciar um pouco, descansar mais ainda, se preparar para os grandes jogos que o Corinthians ainda vai enfrentar, Palmeiras, Santos, né? É isso, aí sim. Vai de quem? Do preparador físico colocar essas coisas em jogo. Mas eu não acredito que o Flávio de Oliveira é um preparador físico para ser do Corinthians. O Corinthians é muito grande para um profissional que não tem a competência que eu acho que não tem para ser preparador físico do Corinthians. É o que eu penso. Eu lembro ano passado, aquele treinador que hoje está lá no Flamengo, que eu não vou falar o nome dele, reclamou do time fisicamente. Que o time do Corinthians se arrastava em campo. E realmente ele se arrastava em campo. E vai voltar a se arrastar em campo com esse profissional que está lá. É hora da direção começar a olhar e ver por que retrocedeu. Porque tem alguma coisa? É isso que a gente não sabe que aconteceu ali. Por que retrocedeu desse jeito? Por que trouxe esse preparador físico que não tem condições de ser comandante do Corinthians na parte física? Então o Corinthians precisa rever essas coisas. Duílio precisa rever o desempenho da equipe. Está certo que está no início do campeonato, mas nós não estamos só no início. Nós tivemos uma pré-temporada. Todo mundo reclamava que no Brasil não existe pré-temporada, mas esse ano teve. Então não pode reclamar que está no início do trabalho. Pode-se dizer que está no início de um conjunto, de um entrosamento dos jogadores, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. Agora, a preparação física dos jogadores deveria estar perfeita. Porque estavam todos descansados, voltando de férias, se preparando mais de 30 dias, eram para estar bem, mas o Corinthians não está bem fisicamente. Morre no segundo tempo. E a culpa é de quem? De quem está lá, comandando a preparação física do Corinthians. Uma semana pela frente, está na hora do Fernando Lázaro começar a olhar os meninos da base que ele puxou para o profissional, começar a dar um pouco de ritmo a esses meninos, observar mais de perto cada um deles, né? Jogando contra o Botafogo no segundo tempo, já pode começar a lançar esses meninos no campo, sentir a pressão da torcida, ver qual vai ser a reação de cada um dos jogadores. Muitos dizem por aí que o Campeonato Paulista é um laboratório, e realmente é um laboratório. Então chegou o momento do Fernando Lázaro começar a usar o Campeonato Paulista para lançar esses jovens jogadores. Não adianta querer lançar numa Libertadores da América, num Campeonato Brasileiro, no sufoco. Usa o Campeonato Paulista e começa a lançar esses meninos para ver a reação deles em campo. É isso que eu penso. Tem uma semana inteira pela frente para treinar, uma semana inteira pela frente para ele pensar aquilo que ele vai fazer. E eu acho que se ele fizer isso, quem vai ganhar com tudo isso? O Corinthians e nós torcedores. Ok? É isso aí, rapaziada. Curtem, compartilhem, comenta. Dê essa força tanto aqui no YouTube como lá no Kawaii. Esse vídeo aqui exclusivo para o YouTube. Peço a vocês que me ajudem a divulgar o meu canal. É um canal voltado ao futebol. E gostaria muito da sua presença aqui sempre, ok? Tamo junto, vai Corinthians!